A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido da Andressa Urach para anulação das doações que ela fez à Igreja Universal do Reino de Deus durante os anos em que ela foi fiel à instituição. A Andressa alega que doou todo o dinheiro que ela tinha à igreja por ter sido coagida em um momento de vulnerabilidade e ficou sem ter dinheiro para sua própria subsistência. Mas e aí, existe mesmo isso de você doar dinheiro e bens seus e se arrepender depois? E por que tem gente que consegue recuperar o dinheiro que doa para algumas igrejas e outras, como Andressa Urach, não conseguem? O que está por trás disso tudo, ou o que tem de diferente entre essas pessoas e esses casos? Hoje nós vamos entender de maneira rápida e didática tudo sobre doações e recuperação de doações feitas que talvez possam estar fora do que a lei prevê para que elas sejam válidas. Eu me chamo Alex Alves e esse é o Baú Explica no YouTube. Não se esquece de já deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no baú aqui no YouTube também. Para apoiar a nossa produção de conteúdos aqui, faça como os maravilhosos Piolho e o João Júnior, que se tornaram assinantes do canal. Com isso, agora eles têm um monte de benefícios por aqui. Se você fizer assinatura na categoria de Baúzer Raiz, o baú vai até te seguir lá no Instagram também. Basta clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo. Baú! Gente, vocês se lembram da fase evangélica da Andressa Urach, né? Olha aí uma foto dela toda angelical e praticamente imaculada dessa época que durou aproximadamente entre meados de 2015 e meados de 2020. A Andressa se converteu depois de ter passado por uma experiência de quase morte por conta das complicações da aplicação de hidrogel nas pernas e glúteos. Meu rim parou, meu pulmão parou. E eu fiquei em coma. Eu vi a minha alma saindo do meu corpo. A minha alma ela era igual ao meu corpo, só que era uma fumacinha. Aí a consciência fala, ó, você tá morrendo, você tá saindo do seu corpo e você tá indo para um lugar onde você vai ser julgado pelos teus atos. Na época, a Andressa recebeu pastores da Igreja Universal no hospital onde ela estava internada e eles fizeram orações por ela, além de a acompanharem durante essa fase. Quando ela se recuperou, ela se batizou na Igreja Universal do Reino de Deus. Na percepção da Andressa, naquela época, a igreja tinha acolhido ela e ela acabou firmando ali uma grande parceria com a Igreja Universal. Então ela virou figurinha carimbada, frequente na TV, para ser muito bem acolhida pelos pastores. Se o senhor tivesse um filho, o seu filho passando fome, o que o senhor faria? Deixaria o seu filho passando fome? Não, minha mãe tinha... Tu estás pensando o quê? A minha mãe tinha 5. É? A minha mãe e aí tinha o senhor 5. passou A fome? minha mãe tinha 5, eu tinha um pai mais velho do que ela. Pois é. Mas ela foi eu poderia ter trabalhar limpado a dignamente. casa, Ela pois foi é, eu trabalhar poderia ter feito uma dignamente. faxina ou me prostituir. Não, ela Eu foi optei pela trabalhar prostituição. dignamente. Eu fiz uma escolha errada. Tá, Mas... tu escolheu errado. eu fiz. Tu escolheu errado. A minha mãe tinha 5 filhos. 6. Mas ela ainda cuidava de... Ela foi trabalhar. Ela não caiu na sem vergonhice igual a ti. Pois é, mas infelizmente eu me envergonho muito, mas eu não posso mudar o meu passado. Porque pobre vai Mas é justamente isso. Tudo o que você fez, você acha que valeu a pena. É o que você fala no livro, não valeu a pena porque você se arrepende de tudo. Se você pudesse, você mudaria tudo, é isso? Olha, primeiro que é uma vergonha falar que eu fui prostituta, tá, senhor Hélio? Não, e se eu estou fazendo isso, é uma vergonha, tá? Não, é uma vergonha. Eu não tenho, eu vou ter. A Andressa passou a fazer pregações na Igreja Universal do Reino de Deus e lançou em agosto de 2015 o best-seller Morri para Viver, que é uma autobiografia sobre a vida dela até aquele momento. E, gente, nesse livro, ela conta tudo. Tudo mesmo. Até demais. Sem filtro nenhum. No livro, a Andressa narra a sua trajetória, segundo ela marcada por uma obsessão por dinheiro e fama, revelando os bastidores da prostituição, vícios em cirurgias plásticas e relacionamentos com figuras públicas. Eu estou com 5 anos e foi pra criar minhas filhas! O livro também aborda essa experiência dela de quase morte e a busca pela redenção espiritual baseada na fé. A revista Veja São Paulo fez uma matéria um mês depois do lançamento do livro e disse que em 30 dias Morri para Viver tinha vendido 400 mil unidades. Um mega hit. Dessas 400 mil cópias, 50 mil tinham sido vendidas
vendidas em livrarias e pela internet, mas 350 mil cópias tinham sido vendidas dentro da própria Igreja Universal do Reino de Deus. A Andressa estava sendo vendida como um case de salvação da Igreja Universal. Ela era exposta como uma pessoa que, pela fé e pela crença na Universal, tinha saído de uma vida de vícios e de prostituição para uma vida de fé, se tornando missionária da Igreja Universal e repórter da TV Record, ambas entidades do bispo Edir Macedo. E olha, você se associar à igreja é algo que pode ser muito lucrativo. Às vezes a gente fala de alguns artistas que mudam de segmento, na carreira, cantores, atores que se tornam artistas gospel e desaparecem pra gente. A gente às vezes faz esse mau juízo de que a carreira dessas pessoas acabou, quando na verdade elas saem de uma cultura mais popular e vão para uma bolha, mas uma bolha na qual circula muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. O Intercept Brasil fez uma matéria com alguns números só da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você ter ideia, entre 2011 e 2015, a Igreja Universal do Reino de Deus recebeu 33 bilhões de reais em doações bancárias, o que corrigido hoje equivale a 42 bilhões de reais. E gente, repetindo, esse valor vem só de doações bancárias, fora todo o resto, que é muita coisa. Não consegui achar nenhuma fonte oficial dizendo quanto vendeu ao todo o livro da Andressa Urach. O último dado que eu encontrei foi dando conta de que ele tinha ultrapassado a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Mas eu suponho que tenha sido mais do que isso, porque se em um mês ele vendeu 400 mil cópias, ao longo do tempo deve ter vendido mais. Mas fato é que o casamento da Andressa Urach com a Igreja Universal acabou no ano de 2020. Nessa época, a Andressa se converteu e depois acabou processando a Igreja Universal querendo o dinheiro que ela tinha doado de volta, porque na ação a Andressa alegou que foi moral e espiritualmente pressionada a doar os seus bens e valores à igreja. Segundo ela, as doações teriam levado à sua ruína financeira e destruído seu estado emocional. A própria Andressa Urach falou em diversas entrevistas sobre isso. A Andressa alega que ela não é contra o dízimo. Ela disse que o dízimo existe para que a igreja consiga existir e pagar as suas despesas. Ela é contra mesmo o que ela chama de fogueira santa. Agora, o que eu não concordo é a fogueira santa, que é um propósito que eles fazem a cada 6 meses, e eles pedem o teu carro, a tua casa, os teus bens, Eita, e o teu pediram tudo. seu? Sim, na época, minha ex-sogra, que eu amava muito, estava morrendo de câncer. E quando você ama alguém, e alguém diz pra você, olha, dá o seu carro e ele vai ser curado do câncer, você vai dar o seu carro, porque o seu carro, a pessoa vale muito mais que isso. Meu casamento estava sendo destruído na época com o pai do meu filho. Então eu queria recuperar o meu casamento. Então a minha Porsche, minhas coisas, tipo um TED de 1 milhão, eu dava tudo se eu pudesse ter a minha família, as pessoas que eu amo. E deu Entende? certo ou não? Não, ela morreu e eu perdi o casamento. A gente já vai entrar na parte de leis aqui para a gente poder entender o que a Andressa alegou, o que faria ela conseguir esse dinheiro de volta e qual foi a sentença da juíza. Mas olha, presta bastante atenção nessa fala da Andressa, nessa declaração, porque ela é muito importante pra gente. Foram todos Todo os o meu seus patrimônio. bens? Todo o seu patrimônio? Sobrou só a minha casa na época. Só a minha casa. E na época eu pedi ajuda do governo para pagar a ação e não me deram porque a minha casa valia 1 milhão. Então eles disseram que eu tinha condições, só que eu não tinha de onde tirar. E aí foram os meus amigos que me emprestaram. E a Andressa chamou a tal da fogueira santa de estelionato da fé também. Olha isso. Algum deputado faça alguma lei para proteger essas pessoas, tá? Porque eu acho que é um estelionato da fé, tá, blogueirinha? É um estelionato da fé. Porque assim, imagina você, tá? Você tá com a sua vida destruída, você procura uma igreja, você tá com a sua saúde destruída e você vê como Deus um refúgio. E te diz, olha, de uma forma bonitinha, blogueirinha. Ah, faz isso pra Deus. Sabe? É um estelionato da fé. Total. Entende? Você tirar algo de alguém. Ah, deu porque Deus deu, porque Deus o caramba. Me enganaram. Pronto, então agora a gente já tá com esse contexto todo e a explicação também na mesa. Vamos agora entender tudo sobre as doações na lei, porque na prática existem muitos processos contra igrejas e outras instituições também de pessoas que se arrependem de ter doado algo. Em muitos casos, essas pessoas conseguem recuperar essas doações sim. O que a gente precisa ter de atenção nas
nas leis aqui nesse momento. Começamos pelo artigo 541 do Código Civil. Ele estipula que doações devem ser feitas por escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal só pode acontecer se for um bem de pequeno valor. E, gente, a parte que eu mais odeio nas leis brasileiras é essa subjetividade bizarra que existe em algumas coisas, como nesse caso, né? O que é um bem de pequeno valor? A lei deixa pra gente interpretar. Ela abre margem pro povo brigar e o juiz decidir, né? Já existiu tanto debate sobre isso que o STJ já definiu que pequeno valor é aquele que não compromete a subsistência do doador. Em resumo, então, se for uma doação que vai comprometer o patrimônio da pessoa que está doando, tem que ter um documento escrito oficializando aquilo. Se a doação for verbal, se for só falado, estou doando isso, e for um alto valor, essa doação pode ser considerada nula. E se for doação milionária ou de imóvel, tem que ter escritura pública mesmo. Outro artigo aqui para a gente poder levar em consideração é o 548, também do Código Civil. Ele diz que é nula a doação de bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Lembrando que a Andressa Surak falou na entrevista dela que a gente viu agorinha para a blogueirinha que ela ficou sem nada, que doou tudo que tinha, e é justamente para garantir a configuração do que está escrito nesse artigo aí. Então, na prática, se você doa tudo que você tem e fica sem nada, você consegue anular essa doação feita e reaver o seu dinheiro de alguma maneira. E o último artigo aqui para a gente se atentar é o 171, famoso 171, também do Código Civil. Ele diz que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude. É também o que a Andressa Surak alegou nos vídeos que a gente assistiu agorinha. Então o discurso da Andressa Surak, vocês podem reparar muito bem, tá muito amarradinho com o que as leis preveem. Se ela tiver uma fala diferente da que ela está tendo atualmente, isso poderia depor muito contra ela. Mas além da fala, ela também tem que ter provas de tudo que ela está falando no processo, para ela poder comprovar tudo com provas, materiais, com argumentos e demonstrações de tudo que ela está falando. Porque sim, como a gente viu nos artigos que eu mostrei, dá para você recuperar doações feitas quando elas não estão em conformidade com o que a lei permite. Olha que interessante esse julgamento que eu achei do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A juíza entendeu como nula uma doação à igreja decorrente da promessa de mudança de vida. Esse era o caso de uma mãe, de uma pessoa portadora de necessidades especiais, com precária situação financeira e vítima de violência doméstica. Essa pessoa doou um carro, que era o único bem que ela tinha, na promessa de que isso iria fazer com que ela mudasse de vida. Ela teve o carro dela devolvido. Teve outro caso também que eu encontrei na internet, e teve muito destaque na mídia, inclusive, que tramitou no STJ contra a Igreja Universal também. E segundo o que está no próprio site do STJ, a igreja iludia uma fiel que passava por sérios problemas financeiros, dizendo que quanto mais ela doasse, mais retorno Jesus Cristo iria dar para ela para resolver toda a situação de vida dela. Ela foi, de acordo com o que está no site do STJ, coagida a vender o carro da família, joias e eletrodomésticos sem o consentimento do marido, e ele registrou um boletim de ocorrência contra a Universal, processando eles logo em seguida. A sentença fez com que a igreja tivesse que devolver todo o dinheiro comprovadamente doado e desse uma indenização de R$20 mil por danos morais. Mas e aí, gente, por que a Andressa Surak perdeu esse processo dela então? Esse processo da Andressa tá correndo no Tribunal de Justiça de Porto Alegre, e a juíza, na sentença dela, disse que as doações da Andressa Surak foram feitas de maneira voluntária e consciente, não havendo provas de coação ou vício de consentimento. Olha só, tem um pequeno detalhe muito importante nesse caso. Nesse processo, a Andressa estava pedindo R$2 milhões que ela doou de volta porque ela alega que ela não tinha mais recursos para a própria subsistência. Lembra que eu mostrei que quando você doa algo que compromete a sua subsistência, é uma doação nula? Mas você lembra também que eu falei no começo do vídeo do livro da Andressa Surak, que ela estava vendendo ele em parceria com a Igreja Universal? Pois é, o que a Igreja Universal fez? Na defesa deles, mostrou que a Andressa Surak recebeu quase R$4 milhões em direitos autorais pela venda desse livro. E a juíza viu esse valor de R$4 milhões recebidos só com direitos autorais desse livro, e ela entendeu que a Andressa doou R$2 milhões e descartou a nulidade com base nesse artigo. Na sentença, a juíza disse que só o valor restante desse livro, dos direitos autorais
R$100 deste livro já seriam suficientes para Andressa garantir a sua subsistência, porque só nisso aí sobram quase R$2 milhões para Andressa. A juíza também julgou como improcedentes os pedidos de indenização da Andressa por danos morais e danos materiais, já que para a juíza não houve nenhum ato ilícito por parte da Igreja Universal. A Igreja também se pronunciou dizendo que, abre aspas, a decisão da juíza prova que, conforme a autobiografia Morri para Viver, Andressa Urach relata sua conversão e gratidão à Igreja Universal através de uma adesão voluntária e refletida, não existindo submissão cega e coagida. Fecha aspas. A Universal já tinha dito em outros momentos que a ação da Andressa era um ato criado maquiavelicamente para se promover, chamando a Andressa de ingrata que busca enriquecimento ilícito às custas da Igreja. Além de tudo isso, a Andressa ficou condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% da causa. Então, se a Andressa estava pedindo R$2 milhões, 10% disso são R$200 mil de honorários para Andressa Urach pagar. A Andressa se manifestou sobre essa decisão e disse que não vai desistir, ela vai recorrer. Eu sei que muitas pessoas estão acompanhando o meu processo e eu quero deixar algumas coisas bem claras, tá? Primeiro, a troca de juízes. O que mais me chamou a atenção foi que no meu caso já passou vários juízes diferentes. E eu não acho justo que a juíza que não acompanhou a audiência seja quem dê a decisão. Quem estava lá sabe muito melhor do que aconteceu. Outra coisa, eu levei testemunhas e tive prejuízo. Também quero lembrar que eu levei testemunha que afirmou o quanto eu tive de prejuízo. Isso não pode ser simplesmente ignorado no meu processo. Sobre as doações, tá? Outra coisa importante. Essas doações que eu fiz não tiveram nenhum documento oficial. E mesmo assim, isso não foi levado em conta. Cadê a justiça nesse país? Gente, a briga continua e é interessante isso. Olha só, agora que a gente viu a lei e vimos também essa fala da Andressa, ela tá alegando o ponto que a gente falou aqui, olha só, da doação sem instrumento de doação. Lembra que eu citei o artigo 541 do Código Civil, que exige que doações devem ser feitas por escritura pública ou instrumento particular, que a doação verbal só pode acontecer se for um bem de pequeno valor? Então eu acho que vai ser por aí que a Andressa vai levar esse processo adiante daqui pra frente. Dá pra entender os argumentos dos dois lados, né? Ao mesmo tempo em que pode ser que tenha sido algo consciente, não dá pra negar que a fé é um instrumento de manipulação das pessoas. É o que mais move a maioria dos seres humanos. E é uma pena que tenha tanta gente ruim que usa isso em benefício próprio, manipulando as pessoas com base na fé, no sofrimento, na saúde, na morte, na dor. Ao mesmo tempo, a gente não pode banalizar as doações, permitindo que todo mundo desista delas por uma questão de arrependimento. Imagina se eu dou o dinheiro aqui para um abrigo e desisto disso um ano depois pedindo dinheiro de volta. O local já usou isso para alguma outra coisa e eu fazer eles me devolverem porque eu mudei de ideia pode fazer o lugar até fechar, por exemplo. Óbvio que não é o caso da Igreja Universal, né, gente? Os R$2 milhões da Andressa Urach não são nada para eles, não fazem nem cócegas. Mas eu tô curioso para acompanhar os próximos passos dessa batalha. Me diz aqui nos comentários quem você acha que tá certo nessa história, Andressa Urach ou Igreja Universal? Baú! Muito obrigado por assistir até o final, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou mesmo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta no vídeo e dá hype também. Já tem mais conteúdo por aqui, um beijo e tchau, tchau.